eu vou compartilhar com vocês como criar um atendimento de alto padrão. Doutor, e o que é um atendimento de alto padrão? Não é aquele só que fideliza e encanta o paciente, mas aquele que te torna uma referência, torna o seu consultório uma referência no mercado de estética. Muito prazer, o meu nome é Marcele Vieira e eu ajudo médicos e profissionais HOF a aumentar o faturamento, atrair pacientes que valorizam o atendimento deles sem precisar trabalhar mais horas para isso. Doutor, você sente que você está perdendo paciente para concorrência? Você sente que o paciente não percebe o valor do seu atendimento? Se você se identificou com tudo isso, fica aqui, porque nessa live eu vou dividir com você algumas estratégias para tornar a experiência do paciente algo inesquecível. E vamos começar falando do que é, o que significa uma experiência de alto padrão. Você sabe, doutor? A live é ruim que não dá para interagir, né? A gente fica falando sozinho. Mandem perguntas, gente. Gosto de interagir. Gosto de perguntas. O que é um atendimento? O que é criar uma experiência de alto padrão para o paciente? É criar todo um ambiente, toda uma atmosfera de confiança, de cuidado, atenção nos mínimos detalhes, desde a recepção até a postura acolhedora da secretária. Todo o ambiente, tudo comunica uma só mensagem, que o paciente ele está no lugar certo, que ele está em boas mãos. Um atendimento de alto padrão, ele vai muito além do procedimento. Até porque o atendimento, ele começa muito antes do procedimento. Antes até do paciente chegar no consultório. É através do atendimento do WhatsApp. É sobre como a sua secretária responde o paciente. Como ela atende ele. De uma forma atenciosa, tirando dúvidas, conduzindo toda a parte de agendamento, aquele bom dia, tudo bem, uma resposta mais calorosa, que mostra cuidado, pode ser o começo de uma conexão que gera confiança. E o atendimento de alto padrão, ele não se encerra quando o paciente saiu do consultório. Muito pelo contrário. Uma mensagem de pós-procedimento ou de pós-consulta faz toda a diferença. Saber como o paciente está, se ele entendeu a receita, se ele conseguiu comprar o medicamento, se ele tem dúvida do procedimento. Isso mostra o quanto a pessoa é importante. A pessoa, não só o que ela vai fazer ou o dinheiro dela. Numa das consultorias que eu estou fazendo ainda, eu faço um período presencial. Eu gosto muito de conversar com os pacientes, até para saber o nível de experiência que a gente está proporcionando para eles. Em uma dessas conversas, uma paciente trouxe algo para mim que foi incrível. Eu perguntei para ela por que ela voltava na clínica. Porque não era uma vez só, ela já tinha voltado umas 5 vezes. Por que ela voltou e por que ela continuava voltando? E ela falou que o que prendeu ela naquela clínica foi o atendimento. Que quando ela chegou na clínica, a secretária buscou ela na porta, chamou ela pelo nome, ofereceu um café. E depois do procedimento, e ela falou que o procedimento foi ótimo, o resultado foi muito bom, mas a médica ligou para ela no dia seguinte para saber como que ela estava. Então, olha isso, um atendimento de alto padrão, ele é tudo que envolve um atendimento, desde a mensagem do WhatsApp até a pós-consulta do médico ou do profissional HOF. Tudo isso faz a diferença. E o que não é um atendimento de alto padrão? Muitos profissionais acham que um atendimento de alto padrão é aquele atendimento que é exclusivo para clínicas luxuosas ou para aquelas pessoas que têm condição financeira. Só que não se trata de nada disso, está muito mais ligado à estratégia de como você cuida do paciente do que o dinheiro, do que o luxo. Não tem nada a ver com mármore na parede, mármore no chão ou uma cadeira de designer assinada, não. Um atendimento de alto padrão é como que o paciente ele vai se sentir quando ele chega no seu consultório e até durante o atendimento. É toda essa jornada do paciente. O paciente ele tem que se sentir único, ele tem que se sentir importante. Cada detalhe faz a diferença. Isso não tem nada a ver com decoração, nem tamanho de consultório. Vai muito além. Servir um café
num copo diferente, um sorriso, chamar o paciente pelo nome. Tudo isso faz toda a diferença quando a gente fala no processo de encantamento, de oferecer um atendimento de alto padrão. Não se trata de gastar mais, de ter mais dinheiro, de uma clínica maior, com lustre de cristal, nada disso. Vai da parte de estratégia ligada ao cuidado do paciente, o olhar que você tem para o paciente. Quando o paciente chega no seu consultório, doutor, ele é o foco, ele é a estrela. Todo o resto fica para depois. Ele é a pessoa principal, é a pessoa mais importante. E tudo que envolve promover uma experiência de alto padrão para o paciente está ligado a processos básicos. Desde o treinamento da secretária até você perceber os mínimos detalhes, o que o paciente valoriza. Esse é o segredo. Só que muitos profissionais, eles deixam de desfrutar um crescimento constante porque simplesmente eles não aplicam tudo isso que eu acabei de falar, que são coisas simples, mas que fazem toda a diferença, para você. E aí, doutor, olhando para o seu consultório hoje, qual é o tipo de atendimento que você oferece para o seu paciente? Tem consultórios que, quando chegamos, a gente mal recebe um bom dia, a gente senta lá na cadeira, lá na poltrona, para esperar a nossa vez de ser atendido. E muitas vezes vem aquela pergunta da secretária: qual é o seu nome mesmo? E às vezes a gente fica tonto, não sabe entender. Mas calma aí, eu estava marcado, como que ela não sabe o meu nome? E é diferente quando a secretária te busca na porta, te chama pelo nome, te oferece um café, um suco, que o seu preferido. E qual desses é um ambiente que fideliza o paciente? Qual desses é um ambiente que o paciente vai querer voltar, que ele vai se sentir importante, que ele vai se sentir acolhido? Todos os detalhes, quando a gente fala de uma experiência de alto padrão, fazem toda a diferença. E você já se perguntou, doutor, qual é a experiência que você está dando para o seu paciente? Você já fez uma pesquisa, de repente, com o seu paciente, que nem eu faço nas minhas consultorias, sentar lá do lado do paciente e começar a conversar, para saber por que ele volta? Porque tem um motivo. E o paciente volta, doutor, muitas vezes ele não vai lembrar do que você falou para ele, porque a gente esquece. Mas ele nunca vai esquecer da forma que você fez ele se sentir. A forma que você ouviu, a forma que você realizou o sonho dele, a forma que todo o ambiente do seu consultório fez ele se sentir importante. Isso ele nunca vai esquecer, nunca. E pacientes que eles são bem atendidos, que eles têm uma experiência de alto padrão, naturalmente eles compartilham. Vai compartilhar lá com um amigo, vai compartilhar lá com um colega, compartilha com a família, E isso é tão poderoso, porque eles deixam de se tornar pacientes e se tornam fãs, defensores de você. Esse é um dos grandes benefícios de você promover uma experiência de alto padrão. E aí vem indicação orgânica. O que é indicação orgânica? É o famoso boca a boca, Se eu estou satisfeita com o atendimento que eu estou recebendo, eu vou contar para as pessoas do atendimento. E aí você percebe que ainda não entrou o procedimento. A gente não falou de procedimento, a gente não falou de resultado de procedimento. É tudo o que vem antes. Um atendimento de alto padrão, ele vem em etapas. Não se trata só do procedimento. Muitos profissionais acham que, por serem bons tecnicamente, pronto, já é o suficiente. Mas não é, doutor. Hoje, ser bom tecnicamente é o mínimo que você pode oferecer para o seu paciente. Hoje, um atendimento bom é o mínimo que você pode oferecer para o paciente. Você não está oferecendo nada demais. E aí, de um tempo para cá, começaram a se fazer muitas pesquisas, Do que os pacientes procuram, do que os pacientes buscam. E assim, é assustador a quantidade de pacientes. A última pesquisa tinha 78% das pessoas que diziam que elas estavam à procura de um atendimento diferenciado, de um atendimento que criasse uma experiência memorável nelas. E outra, um detalhe, essa mesma pesquisa, essas mesmas pessoas, elas falaram que elas estavam dispostas a pagar por isso. Olha isso, que poderoso. E aí, por que será que você não está atingindo essas pessoas? Porque talvez você esteja olhando para o colega do lado, sabe? A gente olha muito para outras pessoas, a gente esquece da gente. O seu consultório, o que você precisa melhorar? O que está faltando para você oferecer
essa experiência para o seu paciente. Porque falei de um benefício, ao outro, dois benefícios, né, de você oferecer uma experiência de alto padrão para o paciente também, além da indicação, é a percepção de valor. Quando o paciente ele percebe que você está oferecendo um atendimento de excelência, ele valoriza o seu trabalho. E a objeção por preço diminui. Porque o valor percebido, ele não está ligado ao valor, ao preço do procedimento. E sim a experiência que você proporciona para o paciente e ele percebe que o que ele está pagando vai muito além do básico. É isso que vai fazer a diferença, doutor. E o que você oferece hoje é além do básico ou você está ali no básico? Você está oferecendo a mesma coisa do que todo mundo? Para você pensar, doutor. Vai fazendo as reflexões aí e vai anotando. E agora, tá? E aí você deve estar pensando, Marcele, ótimo, você falou isso tudo, mas eu quero compartilhar com você 3 estratégias simples, que se você colocar em prática, você já vai ter resultado, doutor. A primeira estratégia que eu quero compartilhar com você é um atendimento de encante o paciente no primeiro contato. O que é isso, Marcela, encantar o paciente no primeiro contato? Eu já falei anteriormente que o atendimento do paciente ele começa antes mesmo de ele pisar no consultório, que é através do WhatsApp. Então, como que tá o atendimento da sua secretária pelo WhatsApp? O tempo de resposta. Não pode se demorar muito para responder o paciente. As respostas são claras, são objetivas, mas são atenciosas. Como que ela conduz toda essa parte de agendamento do paciente? Ela consegue gerar valor? Porque esse é o princípio, é o começo para você se conectar com o paciente. E aí gerar o encantamento e, quem sabe, a confiança. Tudo começa por ali, pelo atendimento do WhatsApp. Hoje a primeira impressão não é mais presencial, né? É pela mensagem que você envia para o seu paciente ou para aquela pessoa, né, que ainda não é seu paciente, mas vai se tornar. Uma coisa muito importante, doutor, tudo que for falado para o seu paciente precisa ser confirmado, tanto por mensagem quanto por palavras, né, presencial ou por WhatsApp. Então confirme o horário de atendimento, o dia, o procedimento que ele vai fazer, esclareça dúvidas, fale se ele tem que chegar antes para passar o anestésico. Tudo isso, quando a gente fala de comunicação, precisa ser dito. Em comunicação não existe óbvio. Oxe, não atender. Gente, ao vivo é assim, né? Entra ligação, acontece tudo. Então, toda informação que você falar com o paciente, seja por WhatsApp ou presencial, precisa ser confirmado. E, doutor, uma coisa muito importante, não tenha medo de passar o valor do procedimento. Muitos profissionais têm um pouco de receio de passar o valor, principalmente pelo WhatsApp. O paciente ele só vai até você se ele souber o quanto custa o seu procedimento. Isso não tem nada a ver. Uma coisa é o paciente perguntar procedimento de 5 produtos, 5 procedimentos. Aí não. Mas um procedimento você pode passar. E se ele pergunta mais de um valor, talvez ele esteja com dúvida. Então você tem que perguntar para ele, tem que instruir a sua secretária a perguntar para ele qual é a dúvida, o que ele procura, o que incomoda ele no rosto, tá? Segunda estratégia para você implementar no seu consultório, para você ter um atendimento de alto padrão. Crie um ambiente memorável, desde a recepção até o seu atendimento, doutor. A recepção ela tem que estar toda organizada, inclusive o balcão onde a sua secretária está atendendo. O ambiente tem que estar com um cheiro agradável, sabe? A música ambiente, tudo. Poltrona confortável, tudo para criar uma experiência para o paciente. Todos os detalhes são importantes. O que é importante para o seu paciente? O que ele valoriza? Você já imaginou quando o paciente chegar, você botar a música dele preferida para tocar? Você já imaginou a experiência que você pode promover nesse paciente? O quanto ele pode se sentir importante? Já pensou nisso? Eu fiz isso numa consultoria. Nossa, o resultado foi incrível. Então, teste aí no paciente seu. Uma outra coisa, doutor. Quando a gente fala de criar um ambiente para desenvolver uma experiência de alto padrão para o seu paciente, o seu time de atendimento ele tem que estar todo alinhado. O que é o seu time de atendimento? É a secretária e a sua assistente. Todas elas, as duas, têm que ter a mesma comunicação, o mesmo jeito de atender o paciente.
esclarecendo dúvida, mostrando que está ali sempre à disposição para atender o paciente. E todas elas têm que ser treinadas em procedimento. Elas têm que esclarecer dúvidas dos pacientes, elas têm que estar prontas para receber o paciente. E cuide da sua secretária. Tem profissionais que dizem que são especialistas em um procedimento, por exemplo. Ah, sou especialista em recuperar firmeza e elasticidade. Né? E aí o paciente chega no consultório desse profissional, desse médico, chega lá, olha para a secretária está toda flácida, com o rosto todo derretido. Mas como assim? Como que você é referência num procedimento e a sua secretária não tá bem, tá toda flácida, toda caída? Doutor, a sua secretária é o seu cartão de visita. Ela é reflexo, ela é extensão do seu atendimento de criar uma experiência de alto padrão no seu paciente. E tanto a secretária quanto a sua assistente, elas têm que entender a importância de criar essa experiência de alto padrão. Então, treine a sua secretária e cuide dela, porque ela reflete a sua imagem, ela reflete o seu atendimento. É que nem a gente, imagina, você vai no nutricionista. Você vai no nutricionista porque você quer comer melhor, você quer emagrecer. E aí você é atendido por um profissional gordinho. O que você vai pensar, gente? Sério? É quase que automático, né? A gente pensa, poxa, se essa pessoa fosse boa mesmo, ela estaria magrinha. Ela não estaria gordinha desse jeito. Então a mesma coisa é você, doutor. Se você diz que é bom numa coisa, é bom num procedimento lá, acabar com a flacidez, que foi o exemplo que eu dei, e a sua secretária, ela tá toda flácida, o paciente ele vai ficar com dúvida se realmente você é bom naquilo que você está falando. Então, cuide da sua secretária, porque ela é o cartão de visita, tá? Terceira estratégia para você implementar no seu consultório, para dar para o seu paciente um atendimento de alto padrão. O seu atendimento, doutor. Quando você está atendendo o paciente, doutor, ele é o foco, ele é a estrela, não você. Então, escute o paciente, entenda o que ele busca, qual é o desejo dele. Um paciente ele não vai fazer o botox, ele não vai te procurar para fazer o botox, ele não está te procurando para fazer um bioestimulador. E muitas vezes você não vende para ele porque você está vendendo o procedimento e não o desejo dele. Ainda mais nós, mulheres. A gente não vai lá para fazer um botox, a gente vai lá para acabar com a nossa cara de cansaço, para ficar mais jovem, para ficar mais bonita, né? Para arrumar um elogio do marido, arrumar um namorado. Então é o desejo. O que você tem que ouvir do paciente é o desejo. Qual é o desejo dele? A gente não vende procedimento, a gente realiza sonhos, a gente atende desejos. Quando você aprende a se comunicar nesse nível com o paciente, a venda, o plano de tratamento, independente do valor, o paciente vai fechar. Uma outra coisa, doutor, quando você for falar com o paciente, apresentar o plano de tratamento para ele, se comunique do jeito que ele falou. Se ele falou que está sentindo que o rosto está flácido, está caído, derretido, repita as palavras dele. Fale a mesma língua dele. Não queira usar termos técnicos para explicar, para mostrar que você sabe. Essa não é a hora. Os termos técnicos você vai usar com um colega de trabalho, não é com o paciente. Ele não quer saber se ele vai fazer um preenchimento na mandíbula, se ele vai tratar o platisma. Ele não quer saber nada disso, que ele quer o contorno dele, ainda mais homem. Quer o contorno para ficar mais bonito, para chamar atenção. A mulher também, para ficar mais jovem, né? Para ficar mais bonita. É isso que a gente busca. A gente não quer saber termos técnicos. O que a gente quer é desejo. Então foca no desejo, sempre do paciente, doutor. E uma outra coisa, você fez um juramento de cuidar das pessoas. Então, não empurre procedimento para as pessoas, não é isso. Você está ali para cuidar. Então, quando você for fazer a avaliação da pessoa, você vai fazer um plano de tratamento de acordo com o que ela precisa. Na sua avaliação, não é botar coisas ali para você ganhar mais, não é isso. Porque se o paciente ele sentir que você está empurrando coisas para ele que ele não precisa, você perde o paciente. E não se trata disso. Se trata de cuidar do paciente, sabe? De devolver confiança, autoestima. Às vezes, muitos procedimentos, eu compartilhei até na live anterior, que eu estava num consultório em São Paulo, fazendo uma consultoria com o profissional, e o procedimento que ela fez, que foi uma rinomodelação, ela não tinha mais vida, né? Ela estava se sentindo feia, ela não tinha mais relacionamento social com as pessoas. Depois do procedimento, a gente conseguiu tirar a moça da depressão. Olha isso, gente, que poderoso.
Então você não vende uma rinomodelação, você não vende um preenchimento no nariz. Você vende vida, você vende felicidade. Olha isso que poderoso. Então, doutor, quando você atende o paciente, você tem que ficar atento a isso. O que ele está buscando? O que incomoda ele? E quando você estiver dentro do consultório com o paciente, aí você tem que mostrar quem você é, o profissional que você é. O que você vai fazer? Mostre os seus casos de antes e depois, mas não mostre só fotos, conte a história da pessoa. O que aquela pessoa, qual era a dor daquela pessoa, o que ela sentia antes do procedimento. E depois do procedimento, o que você conseguiu dar para ela? Felicidade, ela conseguiu um namorado novo, ela se sentiu mais linda, você tirou ela da depressão, devolveu a felicidade dela, a autoestima, o que você deu para essa pessoa? Sabe? Você entende que não é o procedimento? Então, quando você estiver ali com o paciente, aquele é o momento do paciente sentir que ele é único com você e que ele está no lugar certo com a pessoa certa. Então, é esse momento que tá você e o paciente ali na consulta. Aproveite para falar com o paciente, aproveite para mostrar os seus casos e não só casos, contar quem é você. O que você fez pelas pessoas? Qual é o impacto que você gerou na vida dessas pessoas? Isso é muito poderoso. Um erro muito comum que eu percebo que a maioria dos profissionais cometem: atraso. Doutor, atraso quebra qualquer encantamento, qualquer tipo de experiência. Não se atrase. Não deixe o paciente esperando, nunca. Não é o paciente que tem que esperar você, é você que tem que esperar o paciente. Quando o paciente chegar, você já tem que estar lá no consultório. Porque como que você vai atender a pessoa na pressa? A pessoa chegou, você precisa saber o que a pessoa está procurando. Ela já é seu paciente, é uma pessoa nova. O que você vai falar para ela? O que você vai oferecer para ela? Então você precisa se preparar também para o atendimento. Quando você chega correndo, atrasado, você já não chega bem. Já não sabe nem o que vai fazer. Então o atendimento já é ruim. Você já quebrou toda a experiência. O paciente já tem uma impressão ruim de você e você também não está bem já para atender. Então chegue antes, se programe. Caso você atrase, peça desculpa, se antecipe de falar isso com o paciente, tá? E procure não fazer isso nunca mais, porque isso não é legal. Você não vai conseguir fidelizar, muito menos encantar o paciente dessa forma. Doutor, criar uma experiência de alto padrão é o que diferencia consultórios comuns de um consultório que encanta e fideliza. Com mudanças pequenas, sabe, estratégicas, você consegue elevar o nível de satisfação do paciente. E você consegue fazer com que ele te veja como uma referência, como uma autoridade. A gente fala muito de posicionamento hoje, foi uma palavra que ficou muito famosa. Mas o que é o posicionamento? É você mostrar para as pessoas quem você é, a sua opinião, o seu propósito. O que eu percebo hoje é que está todo mundo muito perdido em relação ao propósito, sabe? E você faz o que você faz por quê? Você é bom em quê? Em qual procedimento? Isso faz parte do seu posicionamento. Não queira, doutor, ser bom em tudo. Escolha um procedimento que você é bom, sabe? E foque nesse. Aí você vai começar a se diferenciar e se posicionar diferente. Porque eu costumo dizer, eu falei isso também na live anterior, um botox, um preenchimento, um bioestimulador, independente da marca, é um produto. O que faz a diferença é o que você faz com esse produto na sua mão, como que você oferece isso para o paciente. E nunca é o produto. Você vende sonhos, você realiza sonhos. Pense nisso, doutor. Doutor, se você quer aprender, implementar todas essas estratégias que eu compartilhei aqui com você, eu tenho um convite especial para você. No dia 6 de fevereiro, às 19 horas, vai começar a semana do consultório lucrativo. E você é o meu convidado. O link está na bio, aqui na bio do Instagram. Se inscreve, porque as vagas são limitadas. Então corre, doutor, porque eu estou preparando muita coisa para compartilhar com você, para realmente você ter um aumento no faturamento, e não só aumento no faturamento, para você atrair aquele paciente que te valoriza, porque o aumento no faturamento vai ser consequência de tudo isso que a gente vai construir, de todos esses processos básicos que a gente vai implementando. E tudo que eu falei são coisas que, se você implementar no seu dia a dia, você já tem resultado. Então faça, sabe? A gente não tem resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então comece hoje. Comece com uma coisa, mas faça, sabe? Dê o primeiro passo para você ter resultados diferentes. Adorei falar com vocês. Até a próxima semana. Quinta-feira estamos aqui de novo e a gente vem com outro assunto para você, tá bom? Um beijo.
Boa noite para vocês.